Olá, como vai? Estamos começando mais uma edição do Falando ao Coração Histórias de Vida. E hoje nós teremos aí o episódio do Histórias de Vida com o Gênison. A nossa edição de hoje está bem cantada, bem divertida e também nos leva à reflexão. Então eu espero que o testemunho de vida do Gênison possa ajudar você à transformação diária da sua vida, tá bom? Um grande abraço e que Deus possa continuar falando contigo. Roda aí a vinheta e já já nós voltamos com o Histórias de Vida. E o nosso bate-papo de hoje, no História de Vida, é com meu amigo Gênison, que eu conheço há 32 anos, e é um homem de Deus, casado com Maria José, tem 3 filhos, nascido em Niterói, e hoje ele dá pra gente essa colherzinha de chá, para conhecermos um pouquinho da sua história, da sua vida, o que Deus tem feito através da vida dele até esse momento. Então, muita gratidão por poder estar aqui na sua casa. Prazer recebê-los aqui é meu, entendeu? Uma bênção, entendeu? Bom demais, né? E nós vamos começar aí ouvindo um pouquinho da sua história, né? Da história de vida da sua família. Como é que foi tudo isso? Você veio de onde? Família de quantos irmãos? E depois veio o casamento, enfim, por favor. Bom, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, 1965, dia 30 de outubro de 1965. Bênção pura, né? Jovem, né, gente? Família de 8 irmãos. 8 irmãos. Só que com a gente não morávamos agregados, eu tinha 2 tios que moravam em casa, irmãos da minha mãe. Né? E eu cresci ali, nesse ambiente. Né? Mas família grande, tão bom. E eu sempre, uma casa grande, uma casa de 3 andares, vários quartos. Bênção pura. E todo dia de manhã, mamãe senta, lê a palavra, entendeu? E aí cada um começa a cantar e canta lá em cima e vai juntando-se as vozes e fica um coralzão. É chamada a voz do brejo. A voz do brejo. Eu conheço outro irmão que também canta tudo que é. Não conheço a família toda, mas o outro irmão também, bênção de Deus. E eu já ia mesmo lhe perguntar, a origem então é cristã evangélica, né? E aquela pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, a respeito da sua conversão. Eu assisti uma entrevista há algum tempo em que o entrevistado disse que Deus usou a música do Tim Maia, que dizia assim: quem sofre tem ao menos que achar razão para viver. E aí, nesse escutar essa canção, Deus foi falando ao seu coração. Como é que foi o seu encontro com Deus? Comigo foi fácil, né? Eu venho de uma família que já é evangélica, presbiteriana de raiz, né? Minha avó era presbiteriana lá no início de 1900 e pouquinho. Minha mãe presbiteriana, depois veio meu pai, e minha família inteira presbiteriana, meu pai presbítero, meu irmão presbítero, aqui é diácono, os cunhados pastores, né? Mas foi quando eu tinha 4 anos de idade, na igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana de Niterói, na Andrade Neves, uma catedral muito bonita, não existe mais. E ali foi um ventrílogo. E esse ventrílogo, depois de fazer toda aquela brincadeira com a criança, mas sempre com um cunho evangelístico, ele fez a famosa pergunta, né? Quem que gostaria aqui de entregar a vida a Jesus? E eu não pensei 2 vezes, entreguei a minha vida para Jesus e o meu corpo e minha alma inteira. E ainda tem gente que acha que criança não vai. Criança sabe muito bem o que quer, o que faz. Aos 12 anos eu professei minha fé na igreja. Fui batizado lá com neném, né? Mesmo que me batizou, fez a minha profissão de fé, pastor Antônio Elias. Pastor Antônio Elias. Bênção de Deus, um né? servo de Deus. Morreu aos 95, 96 anos, ainda cheio do Espírito Santo. Que coisa jóia. Amava aquele pastor. Que bênção. De longe eu já aprendi a amá-lo, sem conhecer ele pós a morte. Imagine você que teve a possibilidade de conviver, né? Bênção. Cada instante
cada instante contigo, Senhor. É paz em minha alma, alegria no seu grande amor. É paz em minha alma, constante alegria no seu grande amor. Então, e na caminhada cristã, todos nós passamos por algum momento difícil. Eu gostaria que você relatasse para nós um pouquinho desse momento, de um desses momentos difíceis em que você viu a intervenção divina nessa situação. E foi na caminhada mesmo, né? Eu fazia parte do Ministério Sal da Terra, né? E o que tem a ver o Sal da Terra com isso? Eu estava cantando um desses dias numa igreja, mas antes deixa eu voltar um pouquinho e falar o que aconteceu antes. A minha filha, no ano 2000, a minha filha mais nova das mulheres, né? Eu tenho um menino de 11 anos, eu tenho uma de 27 anos, que é arquiteta, tenho uma de 23 que está fechando direito ano que vem, né? E o pequenininho de 11 anos. Essa de faz direito, a Lívia, ela nasceu no ano 2000 e ela, na hora do seu nascimento, inclusive eu estava filmando, né? Ela engoliu o líquido amniótico e nasceu já com a cianose profunda, já roxinha, né? E eu acompanhei filmando quando levaram ela rapidamente para a sala e, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, já aí, né, desobstruiu, né? E ela chorou pela primeira vez depois da desobstrução, né, retirada do líquido. Bom, mas a partir daí ela vinha continuamente, né, com as cianoses, ela acabava com a parada respiratória e ficava 1, 2 minutos, tinha que fazer ressuscitação. Graças a Deus, todas as vezes que ela tinha ainda nenenzinha, as pessoas que estavam perto conseguiam fazer trazê-la de volta. Mas um dia desse ela estava muito mal e nós fomos convidados a cantar na igreja. O pastor Manuel Seixas, se não me engano, na Morada da Serra. E eu estava meio receoso, né, porque ela estava muito mal, mas fui assim mesmo. E chegando lá, o pastor, sem saber de nada, fez o convite à igreja, de forma geral, para quem quisesse colocar ali diante do Senhor sua angústia, né, suas dores. E eu fui à frente, na certeza que Deus poderia agir, né? E, para minha alegria, né, Deus confortou meu coração naquele momento. E a partir daquele dia, nunca mais ela teve nenhum processo de cianose, nunca mais perdeu sua respiração e está aí firme e forte até hoje. Ou seja, intervenção divina na hora da angústia. Exatamente. Quando Deus faz completo, né? Que bênção. Ele é fiel a si mesmo. Muito bom. Que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir,
Senhor. E como sempre nós costumamos, quando estamos conversando com o músico, é uma pergunta que eu tenho feito, acho que fiz umas 3 ou 4 vezes essa pergunta para quem canta, né? Como é o caso do nosso entrevistado de hoje, que canta e faz uma porção de outras coisas, né? É delegado de polícia aposentado, é capelão da Polícia Civil, é escritor, é pintor, enfim, gente, é muita coisa. É um currículo muito grande, então nós vamos parar por aí, mas eu não poderia deixar de perguntar. Normalmente as pessoas entendem que há uma incompatibilidade em ser um artista que canta ou que faz qualquer outra coisa secularmente e ser cristão também. Qual é a sua posição em relação a isso? Você acha que é incompatível? Você entende que não? Como é que você pensa a respeito? De forma alguma. Pelo contrário, eu entendo que o chamado para o mundo evangélico, ou seja, para ser cristão, ele ocorre na eternidade. Ou seja, isso ocorre antes mesmo de todas as coisas serem formadas. Deus me pensou e já me elegeu, já me escolheu desde a eternidade para ser cristão. Agora, Ele me deu talentos. Um dos talentos foi a música, outra a arte. Em nenhum momento pode haver conflito com isso, porque ou eu sou de Jesus ou eu não sou de Jesus. Não há como. Aí sim, há incompatibilidade. Eu não posso em nenhum momento deixar aqui e falar comigo, Jesus, fica aqui que eu vou tocar ali fora. Onde não cabe Jesus, não me cabe. Agora, onde eu estiver, seja no mundo, seja no âmbito da igreja, eu vou estar sendo movido pela ação do Espírito Santo e vou ser bênção, porque ali tem uma pessoa que reflete a glória de Deus. Então, eu penso que é uma grande oportunidade, né? E aí eu falo não só da profissão, né? Do cantor, né? Ou do artista, né? Da televisão, do cinema, mas o médico, ele pode ser médico, pode ser cristão. O professor pode ser professor e pode ser cristão. O advogado pode ser advogado e pode ser cristão. Ou seja, por que não? Cristão, músico e cheio do Espírito. Por que não? Excelente sua resposta, muito bom. Te contemplo, Pai, na beleza da tua santidade, te adoro com amor, em espírito, em verdade, por aquilo que tu és, eu me prostro aos teus pés, entregar-te a minha adoração. Encontraste em mim um trono para ti.
capelania militar, ou no caso, capelania da Polícia Civil, né? Civil. Da Polícia Civil. E a minha pergunta é, qual o maior desafio da capelania? O primeiro desafio é atender ao chamado. Né? Eu gosto de citar, foi muito recente, né? Eu estava orando uma quinta-feira e pedindo ao Senhor me dar um pouco mais de trabalho, já aposentado, né? No ano passado. E isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, uma investigadora da polícia do setor de qualidade de vida me liga, olha, doutor, tem um projeto do Ministério da Justiça de capelania. E nós aqui entendemos que o senhor tem perfil, o senhor toparia ser voluntário como capelão da Polícia Civil? Ou seja, no primeiro momento a resposta seria imediatamente, não, estou aposentado, né? Mas eu me coloquei na brecha. Né? Isso foi um chamado de Deus. Eu me coloquei à disposição, não poderia negar jamais a esse chamado. Então, primeiro é você atender o chamado, o eis-me aqui. Né? Segundo, a capacitação. Não basta você sair visitando as pessoas ou confortando no momento de dor. Capelania é muito além disso. Então, você precisa de preparo. Né? Ele chamou, agora ele capacita. Não demorou muito, um mês depois, eu fui abençoado com uma bolsa de estudo do Ministério Pão Diário de capelania. Ou seja, inclusive a primeira turma que foi feita no Brasil. Né? E lá, gente, que bênção, né? Pós-doutores, doutores, mestres em capelania. Então, o seu curso foi presencial? Meu curso foi EAD, à distância. Sim, né? sim. Todo sábado, das 2 até as 17 horas, né? Das 14 às 17 horas, nós recebemos em casa aí a presença de todos os capelães inscritos no curso, e foi uma benção. O que eu aprendi, né? E o que eu percebi é que, de fato, Deus estava me chamando, estava me colocando na brecha. E terceira situação, que é o grande desafio, né? É o atendimento à pessoa. Né? E isso foi até interessante, que foi uma aula no sábado, e na outra semana me ligou o pessoal do psicossocial para que eu fosse visitar um servidor da Polícia Judiciária Civil que havia pedido, né? Porque qual o desafio da visita? O desafio é que o indivíduo precisa convidar você a essa visita. Você não pode forçá-lo a isso. Né? Tem que ser de lá para cá. De lá para cá, ou seja, Deus vai encaminhando. Olha que interessante, Deus coloca, age no coração do homem para que ele queira ser visitado. Essa semana, ontem mesmo, eu estive visitando ele, foi uma benção. Isso vai segurar Uma isso. benção. Vai segurar, que a minha pergunta é justamente sobre isso, uma experiência em que a intervenção da capelania foi efetiva na solução do problema que foi apresentado a você. Segunda-feira eu estive em uma unidade policial. Para entregar, eu faço comumente toda semana, eu saio entregando os livrinhos, os livros do Pão Diário, né, na segurança pública, que também é uma inovação. E nessa segunda-feira, conversando com um colega que é o gestor dessa unidade, ele me relatou o fato de um colega nosso que estava passando por certa dificuldade, né, emocional, de ansiedade, e na verdade nos convocou, né, a trazer um pão diário para ele no dia seguinte, né, e eu fui lá, quando cheguei lá, interessante, ele estava dormindo, né, por causa da medicamentação, estava completamente dopadinho. Eu esperei ali 1h30, conversando com outros colegas, até que ele acordou. E gostoso disso aí, você fala como que Deus intervém, é que eu não precisei fazer o quebra-gelo, né? Pelo contrário, ele já começou a me questionar sobre a questão de Deus, né? Porque ele de família é judeu, mas tem princípios cristãos, esteve dentro de uma igreja, né? E me perguntando sobre o sabá, o que eu pensava sobre o sabá, o que eu pensava sobre os 10 mandamentos, e Deus já abriu ali alguma coisa que aparentemente seria muito difícil, né? Porque ele estava completamente arredio, né? Por causa da situação de depressão,
Mas não, foi o contrário. Deus permitiu que houvesse essa tranquilidade, essa entrada. E estamos trocando mensagem ultimamente. Ou seja, de ontem para hoje, ele já tocou músicas, inclusive evangélicas, mandou para a gente, né? Então foi uma coisa muito gostosa, um momento muito gostoso, está sendo muito bom, né? E a gente vê que Deus de fato tem encaminhado a gente nessa direção. Tempo certo, né? Tempo de Deus. Tempo de Deus. Assenta-te junto a mim, ensina-me a viver. Vem, amado meu, vem sim. Assenta-te junto a mim, ensina-me a viver. A tua presença pra mim é paz, como o teu amor não existe igual. Assenta-te junto a mim, faz-me fruto fecundo do teu jardim. Vem, amado meu, assenta-te junto a mim, faz-me fruto fecundo do teu jardim, do teu jardim. Do teu jardim, do teu jardim, do teu jardim. Então, Gênison também é presbítero, né? E eu trouxe uma pergunta, até disse que para você foi assim, você é o primeiro, aliás, que eu abri de uma forma bem grande aí para comentar um assunto que você tem observado, que há uma necessidade de que as pessoas realmente tenham um pouquinho de conhecimento, procurem realmente se aprofundar. E eu disse que era um assunto, um tema de interesse seu, né? E que você gostaria de compartilhar com os nossos internautas de forma bíblica, direta e objetiva, já que o nosso tempo é curtinho, né? Por favor. De fato, nós estamos nos últimos dias, né? São os tempos maus, né? Tempo do período das dores. E o que tem me preocupado muito, tanto no mundo, né, quanto no espaço eclesiástico, é a questão da sexualidade. Por quê? Primeiro porque o entendimento de ambos, tanto o mundo quanto a igreja, é um tanto quanto equivocado, né? Sexualidade, ela inicia-se quando o indivíduo ali ainda neném vem à terra e ali começa a desenvolver, se homem, a sua masculinidade, se mulher, a sua feminilidade, e só se encerra ao final da vida. E as pessoas confundem sexualidade, que é um oceano, com uma gota no oceano, que é a questão do sexo. Sexo é gerado não só por Deus, mas como naturalmente para a procriação humana. Tem prazer? Lógico que tem prazer, né? Mas a ideia central do sexo é para a procriação humana. Sexualidade, nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre ambos e Deus.
Quando Deus cria lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, o homem, Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver que ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança do próprio Deus, ele cria o homem, ou seja, essência moral, né? Essência intelectual, ele cria o homem. No primeiro momento, Deus observa os animais ali em pares e vê que o homem está só. Deus viu que o homem estava só. Faz o homem dormir e da costela dele, ou seja, não foi de um outro lugar, foi do lado, olha só que coisa interessante, do lado ele tira uma parte e cria uma mulher, ou seja, uma companheira idônea. Olha só, companhia tem a ver com uma coisa de mão dupla, via de mão dupla. Não há companhia sem o companheiro, sem a companheira, né? Então, sexualidade nasce ali, nesse momento em que Deus gera no homem a necessidade de uma companhia idônea, com quem ele se relacionaria ao tempo, né? Acontece que o homem pisa na bola, né? A mulher vai lá e é ludibriada pela serpente, leva o homem que tinha a responsabilidade de não comer, porque Deus determina ao homem que não comesse, se comesse morreria, né? E ele, o que ele faz? Aí ele rompe com essa relação, né? E entrega a mulher, não, a mulher que tu me deste, né? Mas sexualidade para Deus era tão importante, né? Que ele não permite que o homem, a sua queda, permaneça no paraíso e coma do fruto da vida eterna, ele ficaria eternamente morto. Então, por sua misericórdia, Deus tira homem e mulher do paraíso e restaura a relação dos dois com ele. Lá na frente a gente vai ver Jesus. Mas alguém aqui, antes disso, que tem também ali um símbolo de Cristo, Abraão. Deus vai recuperar em Abraão essa sexualidade. Quando ele fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não há família sem relação, sem relacionamento, sem desenvolvimento harmonioso entre um homem e uma mulher. Isso se perde ao longo do tempo. E por causa disso, em vez de bênção, nós temos recebido a maldição na casa. Verdade, triste verdade. Sexualidade, um projeto de Deus. Relacionamento entre os homens, entre homem e mulher, e entre homem, mulher e Deus. Muito bom, gente. Muito bom. Esse homem, como eu já disse, torno a repetir, tem N talentos. Eu queria saber sobre seus projetos. Você já falou um pouquinho aí, eu queria saber se você tem algum projeto em andamento. Além desses, né? Já citados. Tem sim. Eu pinto, né, já desde 1980, só que eu faço óleo, faço grafite, e ultimamente eu estou conhecendo e adequando a técnica da aquarela. Estou amando. E pretendo aí para frente fazer um vernissage com a aquarela. Esse é um projeto que está aí já no rascunho, né? Já tem alguns convites. Aquele material que está ali é seu? É meu, ambos. Olha só. Né? E é grafite, data de 81. Né? Muito bom. Eu ainda estava aprendendo ainda. E nós temos, é claro, como fazemos com todos os que cantam, um desafio para Gênison aqui. E nós pedimos para que ele cantasse Glória a Deus, de Rodrigo Soeiro. Linda canção, linda mensagem, gosto muito. E ele fala sobre você entregar os seus problemas para Deus, que Deus resolve todas as coisas. E eu quero só reafirmar para você essa verdade, que tem sido vivida pelo nosso entrevistado, tem sido vivida por mim, e eu creio que na sua vida também Deus tem acompanhado você, porque Ele prometeu e Ele sempre cumpre as suas promessas, e Ele tem estado contigo durante todo o tempo, e não é agora, na situação presente, que Ele ia fazer diferente. Ele continua aí ao seu lado,
Então continue crendo no Senhor, esperando no Senhor e ouça essa canção e seja edificado pelo Senhor. Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se tu sentes ser tentado pelas obras de Satanás, se tu sentes ser aprisionado e não sabes onde ir, dobre agora os teus joelhos, glorifica ao Senhor, glória a Deus, apesar dos meus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder, glória a Deus. Se tu sentes ser tentado, é só louvar ao Pai amado, por todo mal tu se afasta quando louvamos. Ele quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a paz, Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande Deus. Levantemos, pois, irmãos, quando a vitória há de vir, o diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só buscar o Pai amado, pois o mal que nos afasta quando louvamos. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só buscar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos ao Senhor. Finalmente chegando aí no finalzinho aí da nossa entrevista, nós temos aquele rápido jogo rápido, aquele bate-bola, e vai aí as nossas perguntas. Se você tivesse que ouvir só uma música pelo resto da sua vida, qual música seria a escolhida? Deus de Aliança. Deus de Aliança. Com certeza, para mim, essa música fala tudo. Né? Bom. Ele é aquele que é fiel a si mesmo. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
data importante. Dia 26 de setembro de 1996. O dia que eu filmei, depois peguei a minha primeira herança do Senhor, a minha filha mais velha. Melhor recordação. Melhor recordação? Você me apertou. Foi muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Uma pequenininha aí, vamos ver uma pequenininha assim. De repente a gente vai deixar a melhor, né, para trás, mas você tem tempo aí para responder? Porque Tá, eu prefiro ficar, porque você me pegou de surpresa. A melhor recordação são tantas as emoções, né? Você fica tranquilo. Passa, depois eu lembro. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que serviu, que viveu abundantemente, e que de fato se tornou genuinamente cristão, um pequeno Cristo, como diz a concepção da palavra. Defina essa nossa entrevista em uma palavra. Liguei de novo? Pegou, mas eu vou falar que foi satisfação. A satisfação foi a nossa de poder conversar com este homem tão querido, amigo do coração, e foi um presente de Deus para a minha vida e para mim é uma felicidade poder retornar depois desse tempo todo. Nos encontramos, é verdade, mas muito rapidamente, e agora poder estar aqui na casa dele, poder desfrutar desse momento. E ele, eu acho que é o nosso, não sei se quinto entrevistado, eu acho, desse projeto. E é uma história, assim, muito gostosa de se ouvir. E muito obrigada. É o que eu tenho. Qual foi a pergunta que eu não respondi? Recordação. Recordação. A melhor recordação. A melhor recordação. Agora eu posso falar. Como o primeiro momento, a primeira data foi da minha filha mais Primeira, velha, né, a primeira primogênita, depois de velho, Deus me deu um filho da velhice, filho da minha velhice, o nascimento dele, esse momento em que eu peguei no colo também, esteve junto a mim, foi muito satisfatório, um momento abençoado, um momento inesquecível, uma satisfação. E olha só, gente, nós costumamos deixar a pergunta, vou deixar a pergunta final de todos os nossos momentos de história de vida. Nós temos uma perguntinha que não quer calar. Alguém até falou, olha, eu acho que eu conheço essa pergunta de outro lugar. Eu falei, nós vamos adequar a esse momento. E eu gostaria que você fizesse a chamada dessa pergunta hoje. E aí, quem será o próximo candidato à história de vida? Bem, muito obrigada. Palavras finais aí com você. Primeiro que foi uma alegria muito grande, né? Tê-los aqui em casa, um prazer inarrável. E continuem assim, que Deus continue abençoando vocês. E que aquilo que nós fizemos aqui dê frutos, né? Que as pessoas não somente vejam, mas ouçam, e que a palavra não volte vazia. Você pode até tentar achar, mas é certo que você não encontrará um Deus igual a este que encontrei, porque não há outro que envie o Filho de nome Jesus pra morrer por mim
morrer por mim na cruz e todo meu pecado apagar. Não há não importa onde você possa procurar, lá também não vai existir. Ele é Senhor, é o único e outro igual não há, não há. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo.